Deus abençoe que a gente tenha um bom encontro essa noite, né? Vamos fazer de tudo para ser o máximo produtivos. Eu queria começar perguntando se todo mundo está lendo os capítulos que a gente está passando por eles. Como é que está a leitura por vocês, gente? Eu leio tudo, não precisa nem falar, né? Cada capítulo, eu leio todo para planejar, para discutir, para saber como explorar. Então, eu estou relendo todo o livro dos Espíritos junto com vocês. Agora, eu queria saber se vocês estão relendo junto comigo. Temos até grupo para isso. Essa pergunta é descabida, porque nós temos É, até grupo. bom, pelo menos por É. você. E para os demais, como é que estão? Os demais, todos do grupinho aqui. Ó, E o grupão? Tem mais gente fora vocês? mas não chegou. Os que chegaram, todos estão juntos. Todos são da panelinha? Tudo da panelinha. Uai, então tá bom demais. Se essa panelinha É. toda tá lendo junto, isso é ótimo, né, gente? Porque eu quero Ó, começar hoje dando ah, uma passada assim geral, né? E olhando aqui, ó, eu estava dando uma repassada, né? Do capítulo 4 a gente, reencarnação, foi um tema que até eu não dei muita bola, porque todo mundo aqui é espírita, todo mundo tá careca de saber disso, ou careca não, careca só eu, né? Mas todo mundo está cansado de saber disso, justiça da reencarnação, né? Eu queria só dar uma pontuadinha aqui nessa questão do encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas. Eu vou até aumentar a tela aqui e vou compartilhar com vocês, que aí todo mundo acompanha o meu raciocínio na medida que eu vou falando também, né? Eu acho que fica melhor. Então vamos lá. Capítulo 4. Exatamente. Então, essa parte de reencarnação, eu acho que a gente nem precisa mais, né, tocar. Transmigrações progressivas e encarnação nos diferentes mundos, eu e o Diego não, achamos que não era relevante dar muita importância para isso. Mas eu quero contar para vocês por que, que a gente chegou a essa conclusão. O Vinícius Lara é um médium lá de Juiz de Fora, e o pessoal lá de Juiz de Fora fez um trabalho muito interessante. Eles fizeram tipo um novo trabalho daquele Emmanuel no Consolador, sabe? Eles organizaram um grupo que fizeram várias questões atuais, modernas, né? E uma delas perguntaram para um espírito que assina como Yvon, né, e que atua com o Vinícius Lara, perguntaram para ele por que que na época de Kardec se falava tanto em encarnação em diferentes mundos e a literatura moderna espírita aqui do Brasil não toca nesse assunto praticamente, né? Aí o espírito Yvon responde, né, segundo Vinícius Lara, pela mão do Vinícius Lara, responde que é porque naquela época estava havendo um grande movimento na astronomia, né, a, com a entrada de novos telescópios, como o Leviatã, que era grande, 1,80 m de lente, né? Se eles vissem os hoje que tem 500 metros de lente, eles iam ficar doidinhos, né, gente? Então, assim, com o Leviatã entrando em operação em 1848, então aquilo estava dando um auê muito grande. Tá? Tinham descoberto as luas de Júpiter, né? Que já eram visíveis, já viram que eram 4, né? Então, assim, os anéis de Saturno. Então, assim, tava um auê em torno da questão dos diferentes mundos. Então, o Ivon responde assim: olha, é que naquela época, em razão das descobertas da astronomia, esse assunto estava muito na pauta, e, portanto, os médiuns e os espíritos, na época, também empolgados com isso, repercutiam o que acontecia no meio da ciência. Tá? Por isso que hoje, vocês leem aí Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, tudo que vocês leem, vocês não vão ver espírito nenhum, médium nenhum falando aí em encarnação em diferentes mundos, né? Então, isso não, é um assunto que morreu, né? E o Ivon vai dizer isso, que é por conta da época, tá bom? E aí eu quero dar uma atenção hoje ainda, nós discutimos sexos nos espíritos, que ficou muito bem trabalhado pelo grupo, parentesco, filiação, acho que esse aqui a gente também não tem muita dúvida, né? Eu quero trabalhar sexo nos espíritos e depois eu quero começar já a dar uma entradinha devagarinho para o próximo capítulo, para a gente ir começando com alguns temas que eu sei que vão exigir muito de nós, tá? Então, por falar em sexo nos espíritos, vocês viram aquela perguntinha que eu mandei para todo mundo hoje? Vou parar de compartilhar. Ah, sim, deixa eu mostrar o restante aqui, que aí depois a gente, né? O capítulo 5 a gente considera que todo mundo vai ler por si mesmo, tá? Porque ele é um capítulo mais que Kardec simplesmente vai explicar, ele vai fazer considerações sobre a pluralidade das existências. Como eu disse no início, aqui está todo mundo, né, com a cabeça cheia de cabelos de saber que isso aqui não é novidade para ninguém, né? Então, para nós aqui, esse assunto já não, os próprios argumentos de Kardec já não são assim tão, né, é, é, é,
novidade para a gente já conhece tudo isso de cor e salteado, né? O único ponto que eu achei que ficou interessante foi aquele que a gente já comentou no encontro passado, o fato de, na França, eles acreditarem, na Inglaterra e nos Estados Unidos não, que esse negócio aí ficou muito interessante, e eu vi que para muitas pessoas isso ficou incômodo, né? Mas está ótimo, se ficou incômodo, está bom. E o próximo capítulo, que é da vida espírita, a gente vai começar por espíritos errantes, mundos transitórios, tá? E aí eu quero, então, hoje a gente já vai começar a entrar em alguma coisa também desse estudo, tá? Então, nós vamos voltar, nós vamos fechar aquela questão da sorte das crianças depois da morte, e eu quero começar perguntando vocês a respeito daquilo que eu mandei hoje mais cedo, né? Aliás, foi ontem, né? Aquilo que eu mandei ontem à tarde para vocês, tá? Porque na literatura mediúnica isso é muito presente, crianças no mundo espiritual. E, no entanto, na obra de Kardec isso não existe. E aí eu queria ver com vocês, né? Como é que fica para vocês perceber essa diferença e como vocês compreendem e lidam com essa diferença de abordagem. Se para Kardec não existe infância no mundo espiritual, por que que na literatura mediúnica existe? Como vocês lidam com isso? A palavra é de quem quiser falar primeiro. Oi, Elias, Sim, Silvia. Silvia. Vamos lá, Silvia. Bem, bom, essa questão para mim, ela não é tão difícil de entender, né? Pela compreensão que eu faço da doutrina dos espíritos. Nós temos assim, Kardec não traz essa questão de espíritos criança, mas ele traz que o espírito se apresenta como como ele foi na última encarnação, ou na encarnação em que aquele que precisa, ah, ele vai se apresentar, né? Então, essa questão de espírito infantil, realmente, isso não, ah, eu não vejo uma existência, acho que não. Aliás, veja assim, eu me considero um espírito infantil, né? Quando eu me comparo com Jesus, por exemplo, eu sou infantil, né? Mas, em termos assim de criança, então tem aquela criancinha, então ele vai ser um espírito criancinha também, que vai aparecer. Então, eu não vejo que é assim. Eu vejo que é simplesmente a necessidade de se apresentar como, né? Essa possibilidade existe. Como existe a possibilidade de eu me apresentar, ah, sei lá, que eu deva ter sido um soldado romano, por exemplo, e de repente apareço como um soldado romano, né? Uhum, Foi a encarnação que aquele ser me conhece. Ou, na última, que para aquele ser encarnado eu me sou reconhecida, foi quando eu tinha 7 anos. Então, com 7 anos, eu vou me apresentar. Mas não existe a infantilidade do espírito, e sim essa possibilidade de se apresentar como um espírito infantil. uhum. Eu Ok. entendo assim. Perfeito. Marjorie, com a mãozinha levantada, abra o seu som, Marjorie, e use o seu direito de palavra. Na verdade, eu tenho uma dúvida, porque eu não sei. Eu tenho dúvida se é um espírito criança mesmo, ou se foi uma questão, né, de identificação, como ela colocou agora, de se identificar como criança. Mas eu tá me lembrando de uma questão que eu li algum tempo atrás, que antes do século XX, as crianças não eram consideradas seres humanos. Isso aí só foi considerado depois do advento da psicologia, de Piaget, de Montessori, né? Então, não eram considerados como integrantes da sociedade, não tinham voz, não tinham vez, eram apêndices da família. Então, não sei se é isso, uma questão cultural da época de Kardec também, não sei. Mas tenho essa dúvida, são espíritos de criança ou é uma representação mental daquele espírito que está passando por um determinado momento da sua existência? Quem mais quer opinar a respeito dessa questão? O Alfonso chegou depois, Alfonso? A pergunta é aquela que a gente mandou, tá? Chegou mais alguém depois que eu. Essa questão de dizer que as crianças não eram
reconhecidas, ou não eram consideradas como ser humano naquela época, eu acho que é uma visão estereotipada da, da sociologia de hoje. Porque as crianças, elas operavam na Inglaterra, na própria França, como operários. Elas eram aproveitadas nas fábricas, acompanhando pai ou mãe, né, como mão de obra. Então, como é que vai dizer que não considera? Eram considerados como mão de obra, portanto, eram reconhecidos na sociedade. Talvez não eram reconhecidos direitos, como não eram reconhecidos direitos das mulheres, não eram reconhecidos direitos de estrangeiros, não eram reconhecidos direitos de negros e de várias outras etnias. Mas reconhecer que ela existia e que ela fazia parte da sociedade, economicamente, inclusive, era reconhecido. A Elaine, o Eliane, fez um comentário aí que eu acho que você devia colocar para todo mundo aqui, até citando aqui o Felipe Arrier, né, que eu acho que é muito bom. Traz aí para nós esse comentário, Eliane, que você postou aí no chat. Né? Cadê aqui o chat? Olha, é, ela está dizendo que não consegue falar. Ela escreveu assim, olha, gente, a Elaine, né? As crianças eram consideradas adultas e não como não ser humano, tá? E ela está se baseando na história social da criança e da família do Felipe Rey, né? Então acho que realmente essa observação é interessante e acho que é, é, isso aqui clareia para nós, né? Então, elas eram adultas e trabalhavam, você lembrou muito bem, né, Alfonso? E trabalhavam desde cedo. Trabalhavam, crianças com 10 anos trabalhavam 10 horas por dia, tá? E havia, inclusive, uma preferência das empresas de mineração em empregarem crianças, porque as crianças, por serem pequenas, elas tinham mais mobilidade dentro daqueles túneis para mover os carrinhos de minério, né? Então, é muito interessante, assim, o abuso, as fábricas os teares, né? As fábricas de tecido, de linha, eles preferiam trabalhar com crianças porque as crianças pequeninas podiam entrar dentro da máquina para destravar alguma coisa, pegar alguma coisa que caiu, né? Então, era monstruoso, na verdade, se a gente pensar com o olhar de hoje, era monstruoso, simplesmente, né? E as crianças trabalhavam como adultos, 10 horas por dia de jornada, sem choro nem vela, né? E por isso que a taxa de mortalidade era 35 anos. Muitas crianças ficavam mutiladas, muita gente morria nessas condições precaríssimas de trabalho. A mortalidade infantil era altíssima, né? Devido às condições de trabalho. Então foi muito bem lembrado, eu acho que isso aí clareia isso para nós, né? Bom, e aí por que então que na obra kardeciana a criança não aparece no mundo espiritual como criança e na obra mediúnica nós temos tanta informação nesse sentido? Continuem aberta a pergunta para ouvir vocês, tá? Elias, só para mim fazer um resumo do que eu falei. O espírito, ele não se apresenta como criança, como um espírito criança, mas como um corpo criança. Não, sim, mas Que, na verdade a minha pergunta, Silvia, é porque no livro, aqueles 2 livros que eu citei do Chico, né? Eles falam de criança mesmo no mundo espiritual. Eles falam, né? Escola no Além, a Patrícia Galassi, né? Que ela é a professora que cuida dessas crianças, né? O Mensagem do Pequeno Morto é um garoto que escreve para o irmão dele, né? Escreve para o Dirceu, que é o irmão dele, né? Então, assim, pela descrição, são crianças mesmo. O Andrew, o George Owen, ele fala de um local, uma casa onde um casal cuidava de inúmeras crianças que tinham desencarnado, né? Então, assim, as comunicações mediúnicas falam muito não é nem só de comunicação que comunica lá na sessão, não. Né? As informações mediúnicas dão conta de crianças no mundo espiritual. O Swedenborg achava que eram anjos, né? Que eram anjos, tá? O Andrew Jackson Davis, me parece que ele também associa com anjos, tá? Agora, aquele caso que eu citei do Delane, sim, ali sim, são comunicações mediúnicas, né? O Delane cita 2 casos, em que uma médium, chamada Maria, ela recebe ali a presença de um espírito que se manifesta como uma criança. O Delane tem um registro nesse sentido, né? E o Dr. Edmond, né, aquele juiz dos Estados Unidos, ele também relata
que ele recebeu a visita do filho dele, né? É filho dele ou irmão dele? Agora misturei, tá? Que faleceu com 6 anos de idade. E aí ele sente pela mãozinha de criança, né? Então aí sim eu concordo com você. Esses dois casos são de manifestações. Agora, a minha dúvida é e o restante das comunicações mediúnicas, né? E o Chico Xavier, como é que fica? Tá? E olha que Chico tem para nós uma credibilidade elevadíssima, né? Um Chico Xavier, um Andrew Jackson Davis, um Emmanuel Swedenborg, um George Owen. Então, assim, como é que ficam as informações que esses médios trazem para nós? Eu nem coloquei outros, porque eu sei que tem outros que não têm a credibilidade que tem esses aí, né? Mas esses, pelo menos, têm muita, e eu quero ouvir vocês. Se ninguém me responder, eu vou ficar muito frustrado. Maria de Lourdes. Vou me arriscar num Vamos palpite. lá, vamos lá. Mas eu estava pensando aqui, como havia esses desencarnes de crianças assim, em tenra idade, né, e com esses problemas todos da época, será que elas não viviam assim, quando desencarnavam, de uma forma abrupta? Talvez demorasse para se reconhecerem como adultos? Um período de adaptação, né? É, Uhum, essa é a tese foi. defendida pelo livro do Chico, né? No livro Ah, do que Chico ele bom, coloca porque eu não assim, li o livro. Eu não é, livro, eu não li o ele livro. coloca assim, tanto ele coloca isso no Escola no Além, né? Ah, tá. Quem mais arrisca, que nem a Maria Lourdes? Olha, arriscou, né, Maria Lourdes? Quem não arrisca no petisco, ela arriscou e foi em cima do argumento do Chico, né? Vai lá, Vera. Eu vou falar Então, também. Ah, nós, nós estudamos esse tema, lendo e tal, e acabamos concluindo que foi uma espécie de visão nova, já que a doutrina é evolucionista. Então, esses vãos, essas omissões, ou esses momentos inoportunos para se trazer alguma coisa, nós julgamos que foi um momento oportuno quando esses autores conhecidos, famosos e dotados de veracidade resolveram nos trazer essas coisas em maior detalhe. Então, não achamos que houve um conflito, e sim que houve uma evolução do pensamento, aprofundando um pouco mais coisas do mundo espiritual. Algumas que nós hoje repensamos, e outras que ficaram na nossa mente e no nosso coração. Silvia, vocês sim, com estão a me palavra. ouvindo? Estamos, Vocês... Arlene. Eu não estou conseguindo. Boa noite a todos e todas. Desculpe aí o meu atraso, que a minha internet está terrível. Eu vou falar aqui com a irresponsabilidade de quem ignora muito o tema, mas eu vou falar já que é para ousar. Eu pensei mais ou menos na linha da. Meu Deus do céu, Silvia. esqueci o nome dela agora, quem acabou de falar. Ah, da Vera. Eu pensei um pouco nessa linha, mas não muito nessa linha. Eu não sei o que vocês conversaram antes. Eu pensei o seguinte: primeiro, de onde o Kardec tirou tais informações, né? Daí ele tirou da experiência dele, ele tirou das informações que os desencarnados traziam, ele retirou a partir também daquela questão do médium, né? Que você traz muito bem, ou seja, a ideia que os próprios médiums tinham, as ideias também que eles filtravam, né? Porque nós filtramos as mensagens, né? Qualquer produção do conhecimento passa pelo nosso filtro, né? Eu acredito que possa ter acontecido realmente isso que a Beth, oh, meu Deus do céu, que a Vera falou sobre o não acesso, e eu penso numa questão também que para mim, assim, para mim é muito, pode ter errado, ele pode ter se equivocado, ele pode não ter entendido. Eu acho que nós temos muita dificuldade. Qualquer pessoa que faz um artigo, que faz um trabalho, ela pode, né, daqui um século, daqui muito menos que isso, as pessoas podem pensar, podem olhar aquele trabalho com novos instrumentais analíticos e perceber que aconteceram falhas. Eu acho que isso também pode ter acontecido, porque existiram seleções, pelo que eu entendi, né? Kardec, ele faz um apanhado, ele pesquisa e ele seleciona como qualquer pesquisador. E talvez eles não tenham tido instrumentais, ou eles não conseguiam também é,
explicar. Eu acho o livro muito confuso, sabe? Hoje eu fiquei muito assim, eu fiquei pirada com esse livro aqui, assim, com essas partes, porque existem momentos de inconsistências, momentos de consistências, né? Quando ele coloca, ele vai construindo argumentações, então eu penso que isso pode existir. Ele era humano, né? E essa questão que vocês trouxeram também, com o passar dos anos, esses médios tiveram abertura, tiveram outra condição de análise a partir de tudo que já foi colocado por Kardec, e a construção do conhecimento, ela é contínua, né? Por que não? Por que Kardec não poderia ter também se limitado a alguns pontos? Porque não é brincadeira o que ele fez, é só isso que eu ia falar. Eu quero aproveitar então sua fala, Arlene, quero até explorar um pouquinho disso que você disse. A gente tem muito medo eu noto assim que a gente, e eu confesso que eu também, né, gente, isso aí é uma história que eu vivi, né? Assim, muito medo de sequer questionar Kardec, admitir assim que Kardec possa ter feito uma escolha inadequada em algum ponto, né? Nossa, isso para mim no começo era dificílimo, vocês nem fazem ideia. Então depois de ter muita coisa esfregada no meu nariz, que eu falei, gente, que bobagem, vou parar com isso, né? Então aí eu falava, não, eu tenho que admitir que aqui realmente Kardec fez uma escolha e ela não foi a mais adequada. Eu tive que enfrentar isso na questão da geração espontânea, porque Kardec assume claramente. Ele fala, eu escolhi a geração espontânea porque eu achava que a teoria, só não cito Darwin, né? Que a outra teoria não estava ainda amadurecida e consistente, eu preferi ficar na geração espontânea. Ele escreveu isso, em 1868. Né? Aí eu tenho que olhar e falar assim, então ele fez realmente uma escolha que não foi a melhor. Pronto. E pronto, gente, não tem problema. Kardec tem que ter errado. Não é possível alguém fazer um trabalho daquele tamanho e não errar nada. Isso não existe. Isso não existe. Ah, mas tinha Jesus superintendendo. Gente, a gente vai ter que superar essas lendas, né? A gente vai ter que superar essas lendas, tá? Porque a observação material da obra de Kardec não suporta esse tipo de argumento, né? Então, assim, eu gosto disso que você trouxe, sabe, Arlene? A gente não ter receio, sabe, de dizer assim, olha, Kardec provavelmente é possível, né, que ele querendo dar um aspecto mais de seriedade para o espiritismo, falar, não vou nem tocar nesse assunto, que eu acho que isso aí não se sustenta, e pronto, né? E não tocou. Ele tinha uma filha falecida. Ele tinha uma filha falecida, né? E, poxa, de repente, mas assim, para ele que era aquele cara mais sério, queria um trabalho mais científico, talvez isso aí não entrasse muito. Já tinha antecedentes? Tinha. Manuel Swedenborg foi bem 100 anos antes dele. E a Manuel Swedenborg falava em criança, em mundo espiritual. Né? Então, assim, Ô, então não Elise, é eu porque o posso assunto só, não existia. eu posso só falar uma coisinha antes da Maria de Lúcia falar? E eu estava pensando na sua pergunta hoje, eu fiquei pensando, né? E se fosse criança, se continuasse criança? E se de repente passasse por um momento e depois tivesse consciência de adulto? É tudo muito complexo, gente. Para Uhum. mim, a lógica diz que continua criança. Eu não sei como isso é feito, como isso, assim, né? Eu não sei como são feitos esses arranjos, porque nós sabemos muito pouco, né? Ao contrário do que a gente até imagina. A gente não sabe quase nada. Uhum. Imagine lá naquela época, né? Enfim. Então, eu quero voltar aqui, até aproveitar o comentário da Silvia aqui, a época determina dissertação, não. A época e a escolha do autor, né, o Silvia, porque o Swedenborg, 100 anos antes, tinha admitido a existência de criança no mundo espiritual. 100 anos antes, tá? Kardec, 100 anos mais tarde, acha que não, acha que com a desencarnação o espírito retoma sua consciência. Eu até usei a palavra normal, porque eu não estava achando o que dizer, né, Arlene? E a Arlene foi e me chegou no canto da parede, tá? Então, assim, e faz parte, gente, é isso mesmo, tá? Então, assim, o Kardec, ele tem uma escolha, ele tem uma opção, né? Por não entrar nesse meandro. E aí eu acho que é bom a gente perceber isso, porque a gente tem que, inclusive, respeitar o trabalho dele, né? Como escolha. É uma escolha. E, como autor, ele tem o direito de fazer a escolha. Ah, tá, mas o Chico trouxe. E aí eu fico com a Vera,
né, com a Vera, que diz assim, olha, mas agora a gente tem condições, né? Talvez o momento seja mais propício. Aqui no Brasil o espiritismo é mais religioso, aceita isso melhor, né? Então, é outro momento histórico, né? Os personagens são outros, não tem Kardec aqui com a preocupação que ele tinha, né? Então fica mais fácil, o Chico traz uma outra visão, outras explicações. A explicação do Chico calou muito bem para o movimento espírita brasileiro, e ela hoje é a que mais está presente, né? Depois que a Maria de Lourdes falar, eu quero ver se a gente fecha esse assunto, que eu então quero trazer o próximo, tá bom? Maria de Lourdes com a palavra. Então, eu estava pensando aqui, supondo que o Allan Kardec tenha errado, né? Porque aí, no Ou tenha caso, silenciado diante do assunto, eu não acho que é erro, não, né? Assim, ó, não, tem tudo preferido não bem. abordar. Deixa eu terminar aqui, ó. Sim, por favor. Meu raciocínio, senão eu me Te perco. atrapalhei, desculpa, vai. Supondo que ele tenha equivocado, que não tenha querido falar, mas partindo dessa linha dele, que o espírito voltando à erraticidade, ele volta a ser adulto, né? Mas então todos os espíritos teriam sido criados ao mesmo tempo, né? Já que não existe criança, Não entendi, não entendi. é Eu quero que porque você explique melhor. ele diz que no mundo espiritual não existe criança, certo? Ele não chega a afirmar isso literalmente, né? Ah, A tá. gente Então, apenas não vê mas isso na obra dele, né? não vê Na isso, obra dele, então. quando desencarna, retoma rapidamente, retoma a condição de consciência anterior, e o espírito é alguma coisa que Ah, eu. tá. Então, aí ele fala da consciência anterior. Então, a gente não sabe dizer se era uma consciência de criança, de adulto, né? É Em porque criança é um princípio. estado que a gente associa aqui à condição biológica infantil, né? Que é uma Ah, condição sim, biológica, né? Então, para Kardec, o certo. espírito não está suscetível a condições biológicas, né? Então, Então, aí é. pensando nisso, o espírito, ele foi criado todos de uma vez? Não, eu creio que não, né? Deve ter sido criado. Então, deve ter, mesmo que não tenha uma época, não tenha datas no mundo espiritual, cada, cada espírito vai trazer aquilo que aprendeu, certo? Na encarnação que seja. Então, vai ter diferenças mesmo de conhecimento, né? E pode ser até um infantil mesmo, né? Imagino Uhum. eu, né? Bom, Você é isso que pegando eu queria infantil aí falar. no sentido de conhecimento, né? Luzia com a Sim. palavra, Luzia. Oi, boa noite, gente. Boa Sabe o que noite. eu ia falar? Eu pensei, não sei se eu pensei errado ou não, mas quando a gente fala que espírito não tem sexo, espírito não tem idade, e se eu volto para o pro mundo espiritual, eu não tenho idade, eu não sou criança. Eu tenho que voltar, e eu acho que Kardec até seguiu a linha do pensamento dele. Se ele fala lá, ó, o espírito não, se a gente pensa que o espírito não tem idade, que o espírito pode se apresentar da forma que ele queira, como é que depois ele iria apresentar novamente e falar que existem crianças no mundo espiritual? Gente, se eu pensar que existe criança no mundo espiritual, eu vou ficar apavorada, porque lá é uma choradeira só. Aí eu vou pensar que a criança vai continuar crescendo no mundo espiritual, porque a criança quer mãe, então a criança vai crescer no mundo espiritual. Então é muito mais fácil pensar que Kardec, pode ser que a Vera disse, ó, vai ter um tempo, hoje nós temos uma condição melhor de entendimento. Kardec seguiu a linha dele, espírito não tem sexo, espírito não tem idade. A gente cansa de falar que nós não envelhecemos, que é o nosso corpo. Quando nós partimos, gente, nós voltamos o quê? Como espírito, que não temos idade. Então, nós podemos, sim, nos apresentar conforme a nossa perturbação como espírito, nos apresentar no mundo espiritual da forma que nós quisermos. Acho que eu falei muito. Não Falou sei. maravilhosamente, né, Para mim é Luzia? mais fácil pensar assim, tá? Tá, eu vou passar para o Alfonso e mais o Alfonso, e aí depois então a gente fecha, tá bom? Alfonso, com a palavra. E aí eu Ah, quero te fazer uma pergunta, tá, o Luzia? Eu quero fazer uma pergunta para você, me lembra disso, se eu esquecer, tá? Porque eu quero voltar nesse ponto que você
puxou aí, porque eu acho ele importante para a gente fechar, tá? Vai lá, Alfonso. Em cima do comentário da Luzia, eu assisti uma entrevista do Valdo Vieira um tempo atrás, que ele comentava, falando bem dos filmes feitos, que é o Nosso Lar e Os Mensageiros, comentando a respeito dos filmes, e a única coisa que ele estranhava é que colocavam pessoas velhas fazendo os espíritos, porque os espíritos eles têm a aparência que quiserem ter, não necessariamente se apresentam como velhos, se apresentam como novo. Ele achou que ficou muito forçado, os espíritos superiores, né, os espíritos mais evoluídos, serem colocados como velhos. Ele achou isso aí uma discrepância do que ele viu, e aí foi as palavras dele, do que ele viu nessa realidade. A Interessante, Luísa né? comentou aí, me lembrou isso. É. Agora faça a sua pergunta, Luísa. Luzia, eu queria só perguntar assim, e como você, dentro desse esboço que você fez, que eu gostei muito, tá? Achei interessante você centrar no pensamento de Kardec, e dentro desse esboço que você fez, como você imagina a situação de espíritos que desencarnam ainda numa condição infantil e que não têm consciência da situação ainda, como você vê isso para eles logo após o momento da desencarnação? Eu acredito, pelo menos quando a gente lê, eu acredito que nós aqui somos, como crianças, né, que a nossa infância é a oportunidade que nós temos para a evolução, que dentro de um lar, a missão dos pais para fazer com que a gente tenha um bom caminho. Vai até no Livro dos Espíritos, até nos diz, né, que mundos mais evoluídos, que o espírito não tem tanto ainda que evoluir, o tempo de infância é mais menor. curto. Lembrei. Aí eu parto por aí, então, imagine, a criança vem com uma criança, a gente diz ela por um tempo, e ela E é ela quase desencarna. protegida, tá? E Ela é ela quase desencarna. Eu quero isso, ver ela nesse ponto. desencarna. Aí, para mim, ela volta, ela desencarnou como criança, como aqui com o corpo físico. Ela não tem condição de perceber as existências anteriores dela, o que realmente ela tem gravado nela, o que ela passou, o que ela vivenciou em outras vidas. Eu acredito que ela volta, quando ela volta novamente o quê? Ao seu pensamento como espírito antes de reencarnar aqui na Terra. Até porque você vem numa outra situação também. Por que a criança desencarna em terra-idade? Você já entra por aí. Por que uma criança, muitas vezes... Mas aí eu nem vou entrar nesse, porque aí já da abre mãe. outro caminho, né? Mas é todo um pensamento. Exatamente. Por quê? Um tempo que o espírito teve, como a gente já ouviu falar, um tempo que o espírito teve para refazer uma experiência anterior. A gente não sabe se ele veio aqui para refazer, pode ser que não seja. Então, o que a gente está vendo? Um tempo de aprendizado que ele teve, para mim, quando ele retorna com... O que ele aprendeu, por exemplo, em 2 anos, 3 anos aqui com os pais, que deu a chance dele mudar? Nada ainda. Ele volta com o espírito. Ou que relação que viveu, né, Luzia? Porque às vezes só a relação já é suficiente, ainda que não tenha havido um aprendizado do ponto de vista cognitivo, né? Mas houve uma relação diferente, né? Então, assim, eu achei interessante e quis perguntar isso para você, porque eu acho que o que a Vera disse também é muito importante a gente considerar. Eu acho que principalmente o Chico traz, e que eu acho que enriquece, eu acho que em muitos pontos, a contribuição do Chico enriquece o nosso olhar, sim, sabe? A gente não pode deixar de perceber isso, né? Enriquece por mostrar assim, olha, que para alguns espíritos, essa adaptação pode não ser um processo tão simples, né? Essa retomada de consciência pode não ser algo tão simples. Esse libertar-se, o que Kardec chama da influência da matéria, Kardec chama de influência da matéria, né? Que é a influência do ambiente social aqui da Terra.
o libertar-se dessa influência, das referências, referência de pai, mãe, de se ver criança, se ver infantil, né? Pode ser que essa libertação não seja tão fácil, tão rápida, né? E aí é possível, sim, alguma coisa parecida com aquilo que está descrito na literatura Chico Xavierana. Eu acho que é possível alguma coisa parecida. E aí eu vou usar a palavra parecida. Porque a gente também tem que tomar cuidado, e quero colocar isso para a gente refletir, né? Porque mediunidade, gente, é um processo que tem muito do universo, eu acho que a palavra melhor é essa, tá? Do imaginário do médium. Tá? Tem muito do imaginário do médium. Por isso que o Swedenborg via anjinhos, por isso que o Andrew Jackson Davis via um casal cuidando de crianças, por isso que o Chico Xavier, né, vê um abrigo, um lar cuidado por uma professora. Né? Então, assim, cada um vê de um jeito, cada médium vê de um jeito. E se a gente pegar diversos médiums e for comparar, a gente não vai achar um que é igual ao outro. Tá? Por quê? Cada médium ele conta, ele narra segundo o seu universo de visões de mundo. Né? Então, a mediunidade é isso, é esse campo impreciso mesmo. Agora, eu acho pelo menos alguns elementos que aí Kardec vai considerar isso como o consenso, né? Ou o controle universal dos ensinos. Ele vai dizer, olha, alguns elementos, ou então vou usar o Kant, eu gosto muito da maneira como Kant coloca, né? Ouso duvidar de todas essas narrativas isoladamente, mas admita a possibilidade que elas, em conjunto, possam te dizer alguma coisa. Eu gosto muito dessa posição do Kant. Sabe, o Kant pensou isso analisando o Emanuel Swedenborg, né? E o Kardec vai propor, eu talvez até tenha conhecido essa ideia do Kant, né? Ele vai propor assim, olha, veja o que todos os espíritos estão dizendo e veja quais os pontos que são comuns. Então, eu penso que dá para a gente afirmar, assim, sem medo de falar heresia, né? Que é possível, sim, que alguns espíritos demorem mais a se adaptar, né? Mas que todos vão voltar à condição de consciência, como a Luzia disse, com certeza, né? Todos vão voltar a esse estado de consciência anterior à encarnação deles, com certeza. Né? E o tempo pode ser mais curto, menos curto para um ou para outro, pode ser porque precisa de ajuda, como o Chico fala, para um outro para outro, mas aí são detalhes. Né? Eu acho que, assim, a gente não tem como fechar essas questões. Né? A gente não tem como fechar. Por quê? Porque não existe uma uniformidade das informações. A gente pode especular. E o que Kardec fez foi isso. Ele teorizou em cima do que ele tinha de informação mediúnica. Em cima do que ele tinha de informação mediúnica, ele procurou elaborar alguma teoria. Né? E alguém vai ter que, se quiser, se achar que vale a pena esse assunto, que elabore uma teoria. Né? Porque a elaboração teórica é trabalho nosso, encarnado. E aí a gente não tem como pedir, né? Pedir que Kardec tenha respondido tudo na época dele. E aí eu quero só fazer algumas perguntinhas antes de passar para o próximo capítulo, então, que nós vamos hoje começar um tema que já abre para o próximo capítulo. Ele é um engatilhamento de um para com o outro, mas antes eu quero perguntar se está tudo bem para todo mundo, algumas questões que eu fiquei em dúvida. Eu quero ver, para vocês, está tranquilo para todo mundo, gente, que a teoria da raça adâmica não faz sentido? Apesar de ela estar lá no A Caminho da Luz, apesar de ela estar em Brasil, Coração do Mundo, apesar de ela estar em toda a obra de Allan Kardec, em especial na Gênese, mas está tranquilo para todo mundo? Porque eu fico com muito medo de que alguém assim fala assim, não, eu não aceito, e se não aceitar, não tem problema, tá, gente? Não tem. Leva, pensa, medita, só não abusa, porque dependendo do que você falar, você pega uma tornozeleira, porque hoje racismo é crime, tá? Então, eu brinco, às vezes eu brinco com isso, falo assim, olha, tomar cuidado, tudo bem você achar que não pode questionar nada do que está ali em Kardec, mas cuidado onde você fala, né? Porque se você falar isso na rua, você pode ser processado por racismo e levar uma tornozeleira para casa, né? Então, assim, tá tudo bem isso aí para todo mundo? Deixa eu ver o que mais que eu notei assim que eu queria conferir, sabe? Se quando lê aquela passagem de Santo Agostinho lá no Evangelho, lá no capítulo 5, que ele fala que os espíritos que reencarnam nos meios indígenas são crianças, são como crianças espirituais, né? E aí a gente olha hoje, e que os europeus tinham o dever de educá-las, de civilizá-las e etc, né? Então, assim, ó, que lá vocês não podem falar mais não, tá, gente? Senão o Davi Copenaua tá aí brigando feio, o Ailton Krenak, a Sônia Guajajara, o pessoal tá vigiando, que se a gente falar isso, eles também brigam com a gente, né?
Então, assim, olha, hoje isso não pode ser mais dito. Ah, mas foi Santo Agostinho. Ok, eu não vou entrar no mérito. Eu não sei se foi Santo Agostinho, se foi como é que era? O Messier Rose, né? Messier Rosé, acho que fala, né? Que na hora de psicografar colocou as ideias dele. Eu não sei como é que foi, tá? Não posso dizer. Tá? O fato é que está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma ideia que a ciência hoje não valida mais e a gente não pode usar. Então, se tiver isso tudo tranquilo, nós podemos mudar de capítulo sem receio. Então tá, então nós vamos agora entrar no próximo tema, que também é tema controvertido, né? Eu até mandei para vocês um breve artigo, porque eu achei mais fácil mandar aquele artigo, que é uma síntese das discussões que rolam, a Iracilda botou aqui, olha, que interessante, nunca tinha pensado nisso, Luzia, falando para você, tá? Será que tem muito choro de criança do lado de lá? Acho que ela também não vai gostar, não. Então, eu mandei para vocês aquele artigo sobre se existem colônias ou cidades espirituais, tá? E eu mandei aquilo lá porque realmente esse é um assunto que, vez e outra, ele fica voltando. O pessoal que é fã, de carteirinha do Chico, é claro que eles batem em cima disso com muita tranquilidade, né? Eles acreditam que é exatamente aquilo que está em nosso lar. Tá? E o pessoal que é mais kardeciano fala Kardec não falou nisso. Isso aí não, acho que não é bem assim. E aí fica essa polêmica, tá? É o Messi de um lado defendendo Kardec, é o Bacelli do outro defendendo o Chico, e vira essa polêmica toda que a gente de vez em quando encontra por aí, né? E eu queria ver com vocês, do artigo, quem leu, que aspectos que chamou atenção e que você gostaria de pontuar para ir norteando a nossa discussão daqui para frente. Eu vou falar uma coisa que assim, que você colocou lá, colônias no sentido de colonizadores, né? Porque o colonizador é aquele que normalmente subjuga o outro, né? Mas a colônia pode ter um outro sentido também, né? Que é a união de várias pessoas de uma mesma região, de uma mesma cultura. Então, eu já li vários livros do André Luiz, e lá eu vejo lá que ele cita a colônia, mas no caso era a colônia de bons espíritos, né? Que eles se uniam e tal. Então, não sei qual o sentido ali da sua questão. Alguém quer entrar na discussão? Esse é um bom ponto, olha. O que eu entendi também, pelos livros do André Luiz, é que a colônia seria mais uma organização, vamos dizer assim, olha, para ajudar as pessoas que, vamos dizer assim, que desencarnaram e estão meio perdidinhas lá. Então, seria alguma coisa nesse sentido, de ajuda às pessoas que estão meio perdidas. Esse é o tema dos livros do André Luiz, né? Sempre mostrando aquela colônia, vamos dizer assim, que está ali para auxiliar as pessoas que estão sofrendo ali por perto. Então, seria para dar um apoio naquela região. Quem As mais? colônias de férias, né? As colônias Hã? de férias que foram construídas por algumas pessoas antes, que servem hoje para várias pessoas que trabalham naquele órgão, né? naquele local. Então, eu acho que a ideia que ele quer transmitir não está longe de ser de uma colonização, e Então sim vamos de um ver, vamos auxílio. conferir, Alfonso, se é mesmo. Vamos conferir. Como é que ele Ó, diz lá no Nosso Lar? Nosso Lar é uma colônia que foi construída por quem? Fala, Nadir. jesuítas, né? Vamos devagarinho, vai lá, Nadir. Eu não me lembro por quem, mas ele foi construído depois da guerra, não foi isso? Primeira Guerra Mundial. Mas não era isso que eu ia responder, não. É Tá. que a, a interferência, no caso, a interferência do médium, né? Houve muita materialização do que o médium acredita que seria, né, a colônia, e aí criou-se, materializou-se, né,
a colônia espiritual Nosso Lar, e assim como outras também. Acho que foi isso que eu Uhum. entendi. É mais uma criação do médium mesmo, é uma interpretação, né? Bem do que ele via, do que ele acreditava ser, né? Então, para mim, é isso. Eu gosto dessa visão sua, sabe, Nadir? Eu gosto muito dessa visão, porque eu acho que ela nos ajuda a compreender melhor o fato de as narrativas mediúnicas serem tão diferentes umas das outras, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção que na descrição de André Luiz, Nosso Lar é uma cidade futurista, e na descrição de Ivone Pereira, a colônia Maria de Nazaré é uma colônia quase medieval, né? Eu acho isso interessante. E me pergunto até que ponto isso não corresponde muito mais à visão, às preferências, ao modo como o médium compõe, né? Sabe, o universo das suas explicações, né? Então eu vejo que é possível ter muito elemento, aliás, vejo que é possível não. A literatura mediúnica mostra para a gente que tem muitos elementos que são da visão de mundo do médium, né? Do modo como ele compreende a realidade. E aqui eu quero pegar do próprio André Luiz, tá? E vou compartilhar para a gente estar vendo junto e por que que eu estou dizendo disso, tá? E por que que essa questão ela precisa ser considerada por nós. Então, olha aí, sem dúvida, né? Isso aqui é um diálogo, né? É um diálogo que o André Luiz está perguntando. Terá igualmente uma história como as outras cidades do nosso planeta? Né? E aí, eu não me lembro se o Tobias está conversando com ele aqui, ele fala, ó, sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Tá? A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Tá? Aqui também, pulando um pouquinho, existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Então vejam que a ideia aqui, gente, a gente pode fugir dela quanto for, mas a ideia aqui realmente é que nós tivemos um processo de colonização também no mundo espiritual. E que os espíritos dos portugueses também se achavam superiores aos indígenas que viviam aqui na região, aos povos originários. Tá? E aí a gente vai ver que, inclusive, a dificuldade, as duras, né, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas, tá, do país. Então, assim, a gente vê que realmente há aí uma visão de que os povos que aqui viviam eram povos inferiores, atrasados, primitivos, e que os portugueses, em vindo para cá, deveriam constituir uma sociedade civilizada, tá? E aí a gente não tem como negar que esse elemento está presente, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que a gente... Vamos conversar sobre ele. A Maristela tem alguma coisa a dizer e a gente vai avançando um pouquinho. Sim, Maristela. Esse é o primeiro ponto que a Maria de Lourdes levantou, hein? Deve ter outros ainda, né? Mas vamos ver se a gente se entende a respeito desse. Maristela, com a palavra. Dois assuntos. O primeiro livro que eu li da doutrina espírita, porque eu venho da religião católica, foi Violetas na Janela. Não sei de que ano que foi. Deve ser em 88, Por aí. por aí. E realmente eu me senti muito atraída pela doutrina. Agora vocês estão falando em colônias, né? E eu não imaginei uma colônia, mas eu me imaginei sendo, como espírito, tendo alguma representatividade no outro, no plano espiritual. E me senti bem acolhida. E por isso entrei, né, de cabeça de mergulho na doutrina espírita. E outra coisa que a gente tem que pensar, há tanto tempo, eu realmente não tinha prestado muita atenção desde que século, né, que praticamente o descobrimento, e aí
os portugueses criando essa colônia, que dizem fica aí em cima do Rio de Janeiro, né? Não é isso? Nosso lar? Uhum. E até que ponto isso pode ser levado em consideração de verdade ou de imaginação? Mas, ao mesmo tempo, voltando às violetas, seria muito bom se existisse. É só isso. E ótimo, eu quero caminhar para essa direção também, tá? Porque eu acho que esse é o último ponto que a gente também precisa dialogar a respeito, né? Quem mais gostaria de entrar nessa discussão? O Valdir botou aqui, olha, partindo da premissa que o livro dos Espíritos fala em mundo espiritual e nas diferentes categorias evolutivas, podemos supor a existência de agrupamentos por afinidade, cujo nome pode variar conforme a época ou conforme o médium. Talvez, eu acho muito difícil quem for psicografar hoje, gente, falar em colônia de novo, tá? Porque hoje a ideia de colonização está fortemente questionada, né? Hoje os povos originários de lugar nenhum, os chineses, os indianos, os africanos, os americanos, não aceitam mais essa ideia de colonização e está todo mundo lutando contra isso. Para quem acompanha o que está acontecendo na África hoje, a África está virando de cabeça para baixo, está morrendo gente todo dia, toda hora, está uma pressão terrível, que os africanos decidiram que não vão mais se sujeitar à dominação da Europa e dos Estados Unidos, tá? Então, eles já falaram para o Macron que ele pode caçar o rumo da casa dele, falaram para o presidente dos Estados Unidos lá também, né? Que ele também pode tirar o chapeuzinho lá, porque eles não vão mais aceitar ser explorados, tá? Então, assim, está havendo um movimento de reação no mundo inteiro. A China, você nem dizer, a China desde os anos 70 que ela falou, agora é nós, né? Aqui ninguém manda mais, tá? A Índia também já se emancipou, tá? Então, assim, olha, essa ideia de colonização hoje, ela nem passa mais, tá? Então, de novo, a gente talvez tenha aqui, como a Maristela lembrou muito bem, admitir que tem uma parte aí que é do imaginário do médium, né? E que a gente pode aproveitar a ideia apesar disso, né? Até porque a ideia é boa, né, Maristela? A ideia é Muito boa. bom. Já pensou se fosse a erraticidade, aquele negócio vazio, sem nada assim, espírito boiando assim no espaço? Eu não quero isso para mim, não. Sinto muito. Não, uma Luzia, violeta na janela ajuda. é mais bonitinho, né? Apesar daquela descarga do vaso ser muito estranha, tá? Que eu fiquei preocupado para onde vai a descarga, tá? Luzia, com a palavra. Olha, eu gostei quando você falou aí, ó, que hoje não se fala mais, não, o médium não iria mais falar em colônia. Até porque, se nós formos analisar, quem estava desencarnando naquela época, como disse a Maricela, pertencia a essas colônias. Hoje, nosso lar também já se passaram 50 anos. Se nós evoluímos aqui, lá está muito mais evoluído. O mundo é completamente diferente lá. Então, quem está indo para lá, que todo mundo diz que quer ir para o nosso lar, né? E ainda pensam no nosso lar de 50, quantos anos atrás, que foi escrito o livro, hoje, com toda essa tecnologia, imagine lá como deve ser o nosso lar hoje. Então, quem chega lá hoje, é completamente diferente. Então, o médium que vai passar uma mensagem, a gente já sabe que vai mesmo passar diferente. E aí eu me lembrei que eu estou desde o começo para falar para você, quando você falou, que é o caso que a Maristela falou, né? Quando eu vim para a doutrina espírita, eu acho que eu vim porque ela me dava uma condição que eu não queria, porque no catolicismo ele dizia para mim, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, assim que eu aprendi lá de criança. E aí eu pensava, eu sou muito elétrica, agitada, eu gosto muito de família, eu pensava, mas naquele céu deve ser aquele que toca a harpa, fica deitado sem fazer nada. Isso Camisola aí, branca. eu não vou aguentar viver lá, eu vou querer ir para o inferno. Ou eu ficava pensando, ai meu Deus, e se eu for para o inferno, ou se eu estiver no céu, um dos meus filhos quer no inferno? Que céu é esse? E o meu sentimento, então? Então eu já começava a achar que Deus era injusto. E aí, para mim, eu acho que tudo é uma criação nossa mesmo, uma influência nossa,
do médium, por quê? Porque aí eu fico pensando assim, só pode ser influência nossa. Se eu penso dessa forma, quando eu desencarnar, a gente sabe que o espírito, ele continua sendo aquilo que ele é, ele não vai ficar mais sábio daquilo que ele é. Ele tem as convicções dele, ele aprendeu daquela forma, a gente tem um pensamento, a gente vai embora dessa forma. Como é que chega lá e eu vou passar uma mensagem de outra forma? Olha, Vera, você é linda, maravilhosa. Aí, Vera, você pode acreditar que é mesmo, viu? Mas se eu falar para você algo do mundo, eu não conheço. Agora, se eu contar alguma coisa de filosofia para você, falar, essa aqui não era a Luzia, não, tá? Por quê? Porque eu não sei nada. Então, é dessa forma que eu acho. Tem influência? Tem a nossa influência. Quando eu li o seu artigo lá, eu não sei se foi no seu que eu li, que eu achei muito interessante quando você fala, eu pego a mensagem do espírito, eu pego o médium e formo uma mensagem com as duas. Então, na verdade, quantas comunicações mediúnicas vêm e o médium diz que elas não são passadas de uma forma que o espírito queria que fosse? Por quê? A gente sabe que tem interferência do médium. Não é? Exatamente. Uhum. Perfeito, Luzia. Alfonso, com a palavra. E aí, depois, em seguida, vamos pensando. Que outro aspecto naquele artigo você acha que merece que a gente discuta um pouquinho, tá? Para a gente entender essa questão de mundo espiritual melhor, entender melhor. Alfonso, com a palavra. Bom, os espíritos vêm nos trazendo já há um bom tempo que o conceito de tempo é diferente na erraticidade e na Terra, né? A Terra, o conceito de tempo, ele está ligado ao movimento da Terra, enquanto que na erraticidade o conceito de tempo é diferente e que ocorrem as coisas que nós poderíamos dizer em tempos até semelhantes à da Terra, mas outras não. E a questão tanto do umbral quanto das casas de recuperação vem muito da consciência de quem desencarna, do desencarne do espírito no momento do desencarne. Então, se a ideia que o espírito tem é do inferno de Dante, ele vai encontrar o inferno de Dante no primeiro momento, porque é a ideia que ele está fazendo dele próprio na situação desencarnado. Se ele faz uma ideia dos anjinhos, como Sandberg via, ele vai ver os anjinhos. Agora, aos poucos, isso no livro do pequeno do jovem morto, lá do Mensagem do Pequeno Morto. Mensagem do Pequeno Morto. Logo no comecinho, no primeiro ou segundo parágrafo, assim, ele comenta que o menino de 14 anos, desencarnado há pouco tempo, não sei o quê, ele está passando por um momento de recuperação da sua consciência. Então, nós vamos ter um momento de recuperação dessa consciência que vai demorar um tempo que não é medido pelo nosso tempo. Então, tudo isso é da nossa consciência e vai depender daquilo que nós guardamos como verdade na hora que vamos fazer a transferência. Como isso vai ser ajudado pelos demais espíritos, Kardec coloca que vivemos em comunidade, vivemos em sociedade no mundo espiritual. Isso fica bem claro nos escritos de Kardec, e todos os escritores posteriores vêm, de uma certa forma ou outra, confirmar essa possibilidade. E hoje a gente tem contatos de espíritos mostrando que eles estão vivendo numa comunidade que tem uma característica diferente da característica da Terra. Já tem uma irmandade, uma sintonia no bem melhor do que tem na Terra. Então, são coisas que eu acho que condiz os vários livros, eles relatam coisas muito semelhantes, de uma maneira mais... Por exemplo, o Valdo Vieira. Valdo Vieira, ele é
até saiu do espiritismo, fundou a própria maneira de pensar dele, né? É bastante avançado e pensa muito na questão de ligação com seres extraterrenos e tudo mais. Então, se a gente pegar os livros dele, sempre tem essa visão futurista. E o André Luiz aproveitou disso em alguns textos que ele transcreveu usando Valdo Vieira. É questão do, realmente o médium, a formação do médium, o acervo cultural do médium influencia muito na mensagem que vai ser Determina, né, passada. Alfonso? E, Determina, às né? vezes, até determina. Determina. Né? E o Kardec chama atenção para isso, que ele fala que é muito melhor seria ter um médium com uma boa formação cultural. Porém, são esses os que mais danificam as mensagens passadas, os que mais interferem nas mensagens passadas. São Olha, psicografar agulhas por um Chico do deve ser uma processo. delícia. Psicografar por um Chico deve ser uma delícia, porque o Chico escreve muito bem, né, gente? O Chico é um escritor assim, olha, de fazer inveja para qualquer escritor brasileiro. O Chico escreve muito bem, né? Então, eu imagino que os espíritos que tentavam psicografar por ele devia ser bom demais da conta. Vai lá, Verinha, você. Eu queria observar o cuidado que temos que ter quando nós interpretamos o céu e o inferno dessa forma tão ligeira, porque são teorias profundas, a contemplação é o inefável, é também uma proposta de Kardec com outras palavras, porque quando você vai se ascendendo espiritualmente, você vai tendo uma visão do divino completamente diferente. Então, tirar a ideia de que no céu tem roupinha branca ou que tem que tocar harpa, não. São teorias muito bem elaboradas, muito cuidadas e mostram o Deus inatingível para nossa mente ainda simples. Mas voltando ao artigo, que é o ponto importante, e nisso eu estranho que nós tenhamos tanto cuidado com Kardec e tão pouco cuidado com a religião católica. Eu estranho esses dois polos. Não é? Kardec a gente não quer mexer. Agora, com a doutrina católica, a gente mexe à vontade. Eu tinha 8 anos, perguntei para o padre, é comum se ouvir isso. Mas o que me chama a atenção, até por questão profissional, é a questão da organização no plano espiritual. Toda organização é limitante, toda organização vai se basear nos atos que conhecemos exteriorizados das pessoas. Aí vem Kardec e diz, não, o pensamento é lido, mesmo que você não queira. Pode até ser para espírito superior, porque eu garanto que se eu desencarnar rápido, eu só vou pensar nos homens nus que aparecerem na minha vista. Portanto, eu espero que nenhum espírito devasse o meu pensamento. E não importa a qualidade, né? Então, essa infringência da liberdade do pessoal, mais do que do pessoal do íntimo, a espiritualidade não tem direito. E outra coisa, esse negócio de falar, eu pensei isso, que o espírito me ajudou, eu acho abominável. É muito fácil, né? O filho pergunta, você responde, o espírito me intuiu que eu devo... É uma falta de assumir a sua personalidade, o seu caminhar na vida, que é duro para todos, difícil para todos. Não é porque é selvagem ou não que tem menor experiência na vida. Todos têm. Era a minha queixa misturada com a minha reivindicação. Arlene, com a palavra, Arlene. Aí, depois da Nadir, tem a Arlene e tem a Nadir, depois das duas eu quero puxar alguns pontos da fala do Alfonso, que eu acho que ela abre um caminho para a gente fazer uma síntese muito boa. Então, Arlene, com a palavra primeiro. Eu vou pedir licença, que eu vou ler rapidinho uma parte do seu texto para eu falar. Eu compartilho com as mesmas questões do Afonso e da Vera. Eu também pensei por aí, você sabe disso pelo que eu te enviei, né? Enfim. Um modo mais prudente, o seu texto, que eu achei que isso aqui é central, né? Quando você vai terminando, você coloca um modo mais prudente de se abordar esse tipo de assunto seria tratar a informação espírita do mesmo modo que a ciência trata as conclusões científicas, como um conhecimento provisório,
que pode ser confirmado ou refutado por novas informações. Isso significa abrir mão do conceito de verdade absoluta e abraçar uma visão mais moderna de verdade, como um conceito dinâmico que se amplia conforme aumenta a quantidade dos observadores. Eu acho que essa questão que você traz, essa questão que o Afonso trouxe, que a Vera trouxe, né? Eu penso mais ou menos nessa mesma linha, né? São tantos os pontos envolvidos e desenvolvidos por Kardec e colaboradores, são tantas as questões que, através da mediunidade, nós sabemos que o mundo mental, o mundo emocional, a visão de mundo do médium se coloca também, né? Fora aquele aspecto da contemporaneidade, são tantas as interdependências. A questão que o Afonso colocou, que eu até falei com você, do espaço-tempo, são tantas as questões que nós estamos entendendo, né? E das dimensões que a física traz. Alguns anos atrás, a física trazia, acho que 10, 12 dimensões, hoje são inúmeras dimensões. Quer dizer, como que são esses corpos? Como que são as estruturas? Como são esses locais onde esses espíritos, onde nós circulamos, transitamos, nos comunicamos, né? Como é que, lembra, eu te falei uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. O que é ser um espírito errante? Um errante é o que não está encarnado. Mas quantos momentos ou situações nós podemos ser errantes? Em quais situações diante dessas dimensões? Né? Errantes em relação a quem, para quem. Esse hino, né? Ele é o tempo todo reformulado, Kardec erra, Kardec acerta, todos nós aqui erramos e acertamos, enfim, nos equivocamos. Isso faz parte do processo do conhecimento humano, e isso não é nada errado. Eu acho que o grande problema é que eu percebo, eu que estou há pouco tempo, eu percebo que o grande problema está no peso da religiosidade, o peso da divinização, da sacralidade, que ainda emperra o nosso olhar. Porque se nós olharmos como eu olho, é lógico que eu acho que eu não olho assim tão 100%, mas eu olho, eu sinto que eu tenho uma coisa esquisita em relação a vocês nesse ponto, porque eu olho isso aqui como um livro escrito por pessoas encarnadas e desencarnadas que têm erros, que têm equívocos, que têm muita coisa boa, e cada vez mais, eu sempre falo isso porque é verdade, eu admiro a quantidade de temas que o Kardec aborda, e qualquer ser humano, por mais inteligente que fosse, ia ter equívocos, óbvio, porque ele abraça um mundo de conceitos, ele abraça, né? Enfim, é isso, gente. Mas eu gostei muito aí do... Desculpa, eu falei demais, perdão. Não, que bom, que bom, que bom. Nadir, por favor, em seguida, eu. Eu adorei, a Arlene. Não é? Então, mas eu ia falar só uma coisinha, que o estado de céu e inferno, né, até segundo o próprio André Luiz fala, é um estado de consciência, né? Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno, não é isso? Mas é um estado de consciência. E Kardec, ele diz, quando ele fala que de erraticidade, todos nós, quando desencarnarmos, não é só imperfeitos. Para mim, erraticidade é desencarnado. Assim que você desencarna, você está na erraticidade, esperando a próxima vez. Então, eu não vejo a erraticidade como pejorativo, não. Eu vejo que é um lugar, não é um lugar que o espírito está em toda parte, né? Então, em toda parte, ele está por aqui. Então, o meu céu, o meu inferno pode estar por aqui. Eu acho que é um mundo paralelo, né? Um mundo invisível é um mundo paralelo. E para mim, essa erraticidade, não importa se é o céu, é um estado de consciência. Eu acredito nisso.
Hoje não, a doutrina, o nosso lar, ele é um lugar de espíritos doentes, que está ali se tratando, né? Não é ainda o céu, é um hospital, né? Não é. Eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para algum outro que eu criei, que eu vou criando conforme eu vou vivendo, né? Eu não sei. Meu filho diz, mãe, você vai para um grau, porque você fumou. Aí eu não vou colocar isso na minha cabeça, senão eu vou. Então, é Uhum. estado como a gente acha, né? Se eu achar que é pecado, que eu vou para o inferno, é para lá que eu vou. É o Ok, inferno que eu, né? Então, ok. Kardec diz isso, né, o Nadir? Kardec coloca isso muito bem no livro O Céu e o Inferno, tá? Estado de consciência é o que determina tudo, né? A Bebete comentou aqui, olha, a própria nomenclatura Pentateuco implica em uma referência ao sagrado, antes designado para a Torá. Diante disso, vem de longa data a sacralidade, a divinização de uma obra feita por um homem, e aí, essa palavra que a Bebete usa aqui, olha, se alguém discordar, briguem com ela, não comigo, né? Por um homem comum, dedicado e aberto a considerações, atualizações e questionamentos, né? Tem gente que não aceita que Kardec fosse um homem comum. E eu entendo o sentido que a Beth está dizendo aqui, que era um homem, um ser humano, como seres humanos somos nós, é nesse sentido que ela está dizendo, né? E eu digo conforme a Arlene também disse aqui, olha, com a capacidade de trabalho extraordinária, um escritor excelente, um didata, né, inquestionável, e que fez um trabalho gigantesco em 14 anos. Quando você pensa em tudo que Kardec escreveu e produziu em 14 anos, é de impressionar que ele tenha sido capaz de fazer tanta coisa, né? Então, assim, agora, nem por isso, segundo a Bebete, deixa de ser humano, né? Eu vou passar para a Luzia antes de fazer as considerações, Eu então, vou Luzia. falar bem rápido. Que aí Ó, eu aproveito que você trouxe também. Sim. eu vou falar bem rápido. Gente, quando eu falei em céu e inferno, eu falei de uma visão minha de criança, por isso que eu vim para o Espiritismo, pelo amor de Deus, porque eu ainda, hoje, eu imagino que sim, que seja um estado de consciência, quando o espírito desencarna, ele vai para um lugar onde ele é atraído por outros que têm a mesma tendência que ele. Então, eu acredito nisso, eu não acredito que tenha um lugar determinado que a gente vai. A gente vai para onde nós somos levados de acordo com a nossa consciência, com aquilo que nós pensamos, tá? E por Uhum. quê? Porque a própria, no livro já nos fala da lei, que nós somos criados para viver em sociedade. Não fala que nós somos criados para viver em sociedade, quem é criado é o espírito, e a sociedade se faz aqui na Terra, como ela também se faz no mundo espiritual. Então, lá nós vivemos, lá é o único lugar que nós vamos viver com os nossos afins, nós vamos viver exatamente com aqueles que pensam iguais a nós. Por quê? Nós não falamos que nós somos afinidade e sintonia? Nós somos atraídos por eles. Então, é dessa forma que eu penso, tá, gente? Ok, Obrigada. Luzia, que bom. Aí, ó, mas a gente sabia que era assim, viu, Luzia? Mas é que o diálogo foi tão interessante, né? E aí, eu quero então pontuar aqui alguns aspectos que foram comentados por vocês, porque eu penso que com isso aqui, olha, a gente fecha um entendimento muito bom a respeito disso, sabe? O Alfonso falou ele não usou essa palavra, ele se referiu ao fato de a gente modelar a realidade de acordo com o nosso pensamento, né? Que o pessoal, os pesquisadores chamavam de ideoplastia. Então, um ponto para nós, eu acho que é consenso, e a literatura, tanto kardeciana quanto mediúnica, vai convergir para isso. Tá? É que existe uma materialidade para além da materialidade que a gente conhece. Né? Kardec deixa isso muito claro quando ele aborda o Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns. Eu penso que, quanto a isso, a gente não tem como ter dúvida, até porque, como diria Kardec, né, a razão o demonstra. Né? Então, a gente não sabe dizer como que seria isso, mas isso aqui é universal nas comunicações de todos os médiuns de todos os tempos. Se você for nos profetas judeus de séculos antes da nossa era,
Eles já falavam num mundo espiritual, num reino celestial, né, que era material. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode estabelecer um consenso em torno dele, né? Segundo, o Alfonso comentou da adaptação inevitável que todos nós sofremos ao retornar para o mundo espiritual, né? E essa adaptação vale para qualquer época. Esse Kardec chama isso de, como é que ele fala lá, gente? Perturbação, né? Perturbação no momento da desencarnação, tá? Perturbação espiritual que ocorre no momento da desencarnação. E, em meio a essa perturbação, todos nós vamos nos situar como a nossa consciência, nosso estado mental, no momento, inclusive, permitir. Uma pessoa que faleceu num acidente, por exemplo, ele pode ser o que for, ele pode ser o Chico Xavier, né? Mas se ele falecer num acidente de improviso, com certeza ele vai ter um processo de adaptação que vai ser diferente de ele desencarnar deitado numa cama em casa, ou então no hospital, como foi o caso do Chico, né? Então, assim, são situações que são contingenciais. São contingenciais. A gente não tem como estabelecer um parâmetro, uma regra e dizer que é assim ou assado. Kardec diz isso, está muito claro no Livro dos Espíritos, lá atrás, quando ele fala que depende da situação da morte e da condição de consciência do espírito, né? O Alfonso trouxe outro elemento ainda, que eu acho muito importante, que é a questão da cooperação, que deve existir no mundo espiritual, né? Todas as comunicações mediúnicas também falam nisso, tá? Então, deve existir todo um processo cooperativo estabelecido, é disso que todos os médiuns falam, é que as comunicações falam, é quando a Patrícia Galassi ela fala da escola no além, ela está falando dessa colaboração que existe, né? Então, quando você lê André Luiz, e aí volto aqui à fala de quem foi, gente, foi da Ana Lourdes, né? Como é que é, Ana Lourdes? Não, como é que é a Lourdes? Cadê? Né? Mas a Lourdes comentou... Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes comentou, né? O fato de a gente, inevitavelmente, a gente ter que imaginar que vai ter quem ajuda, vai ter quem se organiza, né? Vai ter uma forma de cooperação para o bem-estar coletivo, que é o que demonstra, em todos os casos, né? As chamadas comunidades espirituais, vocês veem que eu não falo mais colônia, né, gente? Essa palavra eu já aboli do meu dicionário, tá? As comunidades espirituais, os grupos que se organizam, ou as cidades, seja lá qual a forma, mas elas existem em função do coletivo. Elas existem em função do bem-estar geral, né? Então, isso é um dado muito importante. Então, o elemento cooperação também é um elemento que está absolutamente presente em toda a literatura mediúnica e que a gente pode entender que ele também é algo que a gente pode considerar, né? Aí agora, então, a Luzia, ela falou por último e já trouxe um elemento bom também, Luzia, que é a questão de deve existir alguma forma de organização social nesse além. Eu não consigo conceber espíritos, sejam quem forem, como forem, que não se relacionam um com o outro, ainda que sejam vagando no espaço vazio lá da erraticidade, né? E aí eu quero dizer, Nadir, que a erraticidade não é um termo pejorativo, é o termo que Kardec usou, né? Que é a maneira como ele entendeu de traduzir essa situação, que ele entendia que era de espíritos errantes, né? É claro que numa perspectiva do que a gente tem de informação mediúnica hoje, talvez a palavra errante nem caiba mais, tá? E não vejo problema nenhum nisso, porque, como a Luzia disse muito bem, deve haver organizações sociais, e aí eu vou chamar a atenção para um livro do Luiz Signatis, professor Luiz Signatis aqui de Goiânia, eu gosto muito do trabalho dele, ele escreveu um livro que é Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Ele vai dizer, olha, gente, não há como pensar em um mundo espiritual sem sociedades organizadas. Inclusive, muito sofisticadas elas devem ser. Tá? Devem haver, sim, sociedades muito mais organizadas e sofisticadas que a nossa, porque como é que você vai pensar em seres que são gregários, que são sociais, vivendo de forma isolada no mundo espiritual, aí vagando pela erraticidade, vagando pelo vazio do universo? Isso não existe. Isso é inconcebível, né? Então, com certeza, nós podemos pensar, sim, que outro ponto de convergência é admitir a possibilidade dessas sociedades, né?
organizadas mesmo, com organização social, como André Luiz descreve, como a Patrícia do Violetas na Janela descreve, como Ivone Pereira descreve, como Luiz Sérgio descreve, todos eles descrevem isso, né? Sociedades espirituais organizadas, com comunidades, né? E que tem a ver também com a literatura kardeciana. Quando você vai lá na parentela corporal e parentela espiritual, que no Evangelho está mais bem desenvolvida ainda do que no Livro dos Espíritos, tem um texto do Santo Agostinho do Evangelho que é maravilhoso. Ele fala que as famílias formam no espaço grandes comunidades espirituais afins, né? Que nem a Luzia trouxe para nós aí, olha. Então, eu penso que a gente compreendendo o mundo espiritual dessa forma que hoje é possível, a gente tem uma compreensão muito mais rica, sabe, do que simplesmente pensar em erraticidade como foi no tempo de Kardec, que era o tempo dele, que foi a escolha que ele fez, até para não chocar, não passar um aspecto, talvez, quem é que levanta essa hipótese, eu não me lembro quem foi que levanta essa hipótese, acho que é o Marcelo Gulan, né? Que ele levanta a hipótese de que Kardec pode ter feito a opção por não considerar nenhuma informação a respeito do mundo espiritual, embora ele já tivesse algumas, tá? Porque ele não queria entrar por um terreno que era um campo do misticismo e que ele não queria misturar com uma ciência espírita que ele estava formulando. É perfeitamente possível que Kardec tenha feito essa escolha em razão disso. E quem somos nós para dizer que essa escolha foi certa ou errada? Ela foi muito adequada para a realidade do momento, né? E hoje, como bem lembrou a Vera, a gente pode perfeitamente assimilar novas informações que a gente tem. E aí eu gostei, muito obrigado, Arlene, pela referência ao meu texto, viu? Considerar a verdade, gente, como esse processo em construção. Conhecimento é algo aberto. Kardec deixa isso claro, o Espiritismo deu a primeira palavra, mas nunca terá a última. Kardec deixa isso muito bem definido, para a gente ter dúvida, né? Quando ele está escrevendo os livros dele, ele considera que aquilo era o início. Ele nunca considerou que ele estaria fechando. Tá? Eu volto ao meu amigo Alexandre, lá abriu a porta, acendeu a luz. Vem, gente, vamos estudar, vamos discutir, tá? Não fechou a porta e apagou a luz, não apagou a luz e fechou a porta, né? Não, o contrário. Eu acho que isso é muito interessante. Então, outro elemento de consenso que nós podemos ter é isso que a Luzia falou aí, de organização social organizada na forma de comunidades, de famílias espirituais por laços de afinidade, né? Então, eu acho que aqui a gente tem uma teoria, olha, a gente tem material para uma teoria perfeita sobre mundo espiritual, tá? Que eu espero que a gente nunca mais use a palavra colônia, porque é uma palavra que realmente não há como negar que ela tem a ver com o processo colonizador que se estabeleceu aqui na região das Américas, e sobretudo na região do Brasil, né? E aí isso ficou na nossa linguagem por muito tempo. Quando o Chico escreve em 1940, né, até 1950, ele usa esses termos, gente, porque eram os termos que eram usados. Tá? A gente tem que ter o cuidado de entender que o Espiritismo é progressivo, ele progride com a ciência, ele progride com as mudanças que acontecem na nossa sociedade, e hoje não cabe mais a gente falar em colônias espirituais, né? A gente pode falar em grupos, em comunidades, em cidades espirituais, tudo que a gente quiser, mas que a gente não use mais o termo colônia, porque esse termo é muito complicado do ponto de vista da história. E aí, com esses 5 tópicos que vocês trouxeram, penso eu que a gente tem, de novo, como estabelecer um consenso dentro daquela proposta kardeciana, de o que eu posso considerar é aquilo que estiver presente nas falas de diversos espíritos, através de diferentes médiums, em diferentes localidades. A gente teria que acrescentar hoje, para fazer valer esse critério de Kardec, mesmo em diferentes contextos culturais. Tá? Mesmo em diferentes contextos culturais. Aí, esse último ponto pode exigir de nós um pouco mais de atenção, porque a gente não conhece perfeitamente como que essas narrativas acontecem em outros contextos culturais. Mas, com certeza, tá? É bom, a gente pode encontrar elementos lá, pelo menos em A Queda do Céu, eu vi vários elementos que talvez deem para a gente relacionar alguma coisa nesse sentido, né? E com isso a gente tem elementos para formar uma teoria atual, pós-kardeciana, a respeito de mundo espiritual, com certeza. Mas que esse trabalho ficará para os senhores e as senhoras, viu? Eu só queria lembrar que os meus avós vieram da Itália.
e eles se juntaram numa colônia lá perto de São José do Rio Preto. Então, é só isso que eu queria Uma colocar. colônia italiana. Exato. Invasores italianos. Bom, invasores não digo, né? Os Porque indígenas viam assim, né? Os indígenas viam. bom, tá, mas É. aí é a Do ponto de visão vista dos que moravam aqui antes, né? Eu falo assim. Não, mas tudo bem, eu só estou dizendo que Aham, existia uma colônia diferente dessa que nós estamos falando, mas que não é mais para falar sobre colônia. É só isso que eu Não, tô não, não, dizendo. mas assim, viu? Eu só estou chamando a atenção, gente, para o aspecto histórico do termo, tá, ô Maria de Lourdes? Não é que não é mais para Uhum. falar, né? É para a gente entender que o termo colônia vem de processo Sim, colonizador, né? entendi. E que é um Mas processo que para os só estou falando povos que porque moravam existem aqui, diferentes, né? e que para os povos que moravam aqui foi um processo extremamente violento, né? Um processo Sim, extremamente sim, violento que praticamente claro. dizimou a sociedade deles, né? Sim. Então, a gente estar atento a isso, né? Para a gente Uhum. entender o contexto, que as palavras têm significados, né? E eu sei que as Sim. pessoas que vieram, gente, meus avós, meus antepassados também, eles também vieram da Europa, pessoas pobres em busca de sobrevivência aqui, tentando achar caminho. Então, essas pessoas não são culpadas pelo processo colonizador. Não podemos confundir isso aí, né? Elas também eram vítimas de um processo. Elas eram vítimas de uma sociedade que estava se esfacelando na Europa e que estava mandando para fora aqueles que eles achavam que poderiam ser mais descartáveis, né? Para que essas pessoas fossem ocupar outros espaços e garantir mercado para eles. Meus tios ganharam terra no interior de Goiás e eram orientados a ir armados, porque lá, de vez em quando, apareciam índios. Então, eles tinham que dar um jeito, porque senão podia dar problema. Então, eles tinham que dar tiro para cima e, se necessário, matar, né? Para garantir os 5.000 alqueires de terra para o Nico Toqueiro, os 5.000 alqueires de terra da família Caiado, né? Que aí os pequenos iam para limpar o terreno para os grandes que se enriqueciam às custas, né, dos pequenos. Então, o processo colonizador é um processo horroroso, monstruoso, né? Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado com o uso das palavras. Por mais que, do nosso ponto de vista, não tenha nada, não tenha implicação nenhuma, mas para outros grupos sociais, elas podem ter um peso muito grande, né? E aí a gente tem que estar atento. É só nesse sentido. Tá. Quem mais? Podemos encerrar? Se todo mundo quiser encerrar, o nosso próximo assunto, gente, nós passamos agora para o capítulo 6, tá? Vamos estudar percepções, sensações, sofrimento nos espíritos, recordação da existência corpórea e a escolha das provas, planejamento reencarnatório. Esses são os 3 temas que a gente está usando do capítulo 6 para o nosso próximo encontro, tá bom? E a gente vai se falando, então, a partir de terça-feira, fim de semana, todo mundo pode descansar tranquilo. Terça-feira eu posto material para a gente começar a pensar no encontro de sexta-feira que vem. Quem quiser dar tchau, abre seu microfone e despede dos amigos. Eu quero despedir de todo mundo. Boa noite. Tchau. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, bom viagem.